Graça e paz, irmãos. Boa noite a você que nos acompanha, que cultua conosco, aí através do YouTube. Que o Senhor nessa noite fale ao seu coração, que o Senhor nessa noite fale aos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 50. Aí no celular também, abra a sua Bíblia, compartilhe com a sua família. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Salmo de número 50, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifício. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nessa noite, diante da tua palavra, pedimos, Senhor, mais uma vez a tua graça, o teu favor sobre nós. Pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, para receber a tua palavra no nosso coração. E assim, Pai, sermos reavivados, exortados, transformados por ela, para dar frutos, para glorificar o teu nome. Esse é o nosso desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Depois de mais uma semana de lutas e vitórias, né? De bênçãos, de dificuldades também, de desafios, de conquistas, nós estamos aqui de novo, reunidos nesse domingo, no dia do Senhor, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. E é uma alegria, né, ver alguns irmãos regressando ao culto presencial. A gente ficou um bom tempo aí afastados em função da pandemia. E agora voltar e ver os irmãos, a igreja de novo se movimentando, né? É muito bom, é uma alegria. Alguns ainda estão esperando, né, a segunda dose da vacina, estão mais resguardados, alguns ainda meio indecisos, outros acomodados ainda, né? Assistindo culto de pijama aí. E alguns que talvez estão pensando ainda se vão voltar aos cultos. Aliás, eu ouvi há alguns dias alguém dizendo, né? Nossa, vai ser difícil essa volta aos cultos, né? Porque a gente se acostumou a ficar em casa. E eu fiquei pensando, será que os cristãos realmente sabem o que é o culto? Será que as pessoas que vêm aqui nesse lugar, adoram, cantam, realmente sabem o que estão fazendo aqui? Tem a consciência do que é estar aqui reunido, prestando um culto a Deus? Será que a gente sabe o que é isso? O salmista Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quantas vezes, né, essas palavras dos salmistas foram repetidas aqui pelo povo de Deus, para expressar a alegria, a gratidão, o louvor a Deus. E quem é que pode se esquecer até mesmo dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz assim, olha, onde
estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome ali, eu estou no meio deles. E mesmo sob essa inspiração, podemos reconhecer que a experiência de adoração em comunidade, né? O culto, com o passar do tempo, de fato, pode para muita gente perder o vigor, perder o sentido. Pessoas que têm a sua vida espiritual enfraquecida, pois não tem mais essa vivência da real comunhão com Deus e comunhão com a igreja. E pensando em tudo isso, eu estava essa semana meditando muito nisso, fiquei preocupado com essas palavras de que vai ser difícil, muita gente não vai mais voltar para os cultos, né? E me deparei com esse salmo, e eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos, refletir com os irmãos, sobre o culto a Deus, para que a gente possa, ao fim, ter essa compreensão do que realmente se trata, esse momento sublime, em que a gente se reúne aqui, para então, de maneira inteligente, com o nosso culto racional, adorarmos a Deus, em espírito e em verdade. Eu estou falando aqui de um culto a Deus verdadeiro, um culto que honra a Deus, e é importante a gente ter em mente o que não é um culto a Deus. Por exemplo, o culto a Deus não é um show, embora muitos cultos pareçam que você está num show, mas não é um show. O culto a Deus também não é um programa de entretenimento, embora pareça que alguns cultos se tornaram um programa de entretenimento, mas não é. O culto a Deus não é ritual também, não é um ritual. A gente não vem aqui para um ritual também, a gente não vem aqui para ouvir uma reflexão filosófica baseada em ensinamento. Não é isso que é culto também. Não é isso, não é sarau, culto não é isso. No Brasil, pra você ter uma ideia, agora acho que depois da pandemia a tendência é que isso aumente, né? Mas cresce desenfreadamente o número de desigrejados. Pessoas que dizem que são cristãos, que dizem que vão servir a Deus em casa mesmo, sem precisar de uma igreja, sem precisar participar de culto. Mas o Salmo 50, no versículo 5, o Senhor faz uma convocação. Ele diz para os seus santos congregarem. Olha só o versículo 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. Então, se você fez aliança com Deus, se você faz parte do povo de Deus, você deve congregar, prestar culto em comunidade a Deus. Mas e o que de fato então é o culto? Bom, o teólogo Richard Packer diz que o culto é o momento propício de encontro entre Deus e o seu povo, uma ocasião peculiar, especial, da presença do Cristo vivo na sua igreja. É através do seu culto que a igreja se torna consciente de si mesma, como povo de Deus e como corpo de Cristo, e se apresenta diante do mundo como tal. Isso é muito importante. Eu vou falar de novo para você entender. O culto é esse momento do encontro entre Deus e o seu povo, uma ocasião especial onde se manifesta a presença do Cristo vivo na sua igreja. E através do culto, a igreja se torna consciente de si mesma, como povo de Deus e como corpo de Cristo, e se apresenta ao mundo como tal. Muito interessante essa definição do Richard Packer. E aí no campo da etimologia, né, a gente vai definir a palavra culto. A gente chega à conclusão de que a palavra culto é serviço. Culto, serviço. Se você olhar lá no Antigo Testamento, você vai ver os sacerdotes, os levitas, trabalhando, servindo. Então o culto é esse momento de serviço que se presta a Deus. Portanto, o culto não se limita, né, não se enquadra apenas nos trabalhos que são realizados aqui no domingo ou na quarta-feira, mas em tudo aquilo em que fazemos, servindo ao Senhor, com o propósito de adorar o Senhor. E eu fiquei pensando nas características desse culto aqui, que o salmista nos descreve. Para a gente entender o culto, para a gente descobrir se o nosso culto tem sido agradável a Deus, eu penso que a gente precisa entender primeiro a quem nós estamos cultuando, a quem nós estamos servindo, quem é esse Deus? Como nós podemos adorar a um Deus se não o conhecermos, se não soubermos quem Ele é, quais são os seus atributos, como esse Deus age? E aí através das Escrituras nós o conhecemos,
Eu quero voltar aqui para alguns versículos, versículo 1 até o versículo 7, para a gente conhecer esse Deus a que nós estamos cultuando nessa noite. Em primeiro lugar, no versículo 1, o salmista vai dizer que esse Deus é poderoso. Fala o poderoso. Nós cantamos aqui sobre a voz desse poderoso. Deus é onipotente. O seu poder é ilimitado. Ele faz o que Ele quer, da maneira como Ele quer. E toda a Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, nós vemos o poder desse Deus. No Antigo Testamento, vendo as obras dEle, derrotando os exércitos, abrindo o Mar Vermelho, mandando o maná para o seu povo, no meio do nada, levantando homens, capacitando homens fracos como Gideão, levantando Moisés, Sansão e tantos outros. E aí no Novo Testamento nós encontramos em Cristo a manifestação desse poder maravilhoso de Deus, curando os enfermos, multiplicando pães, expulsando demônios, acalmando tempestade, andando por sobre as águas. E aí em seguida, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo capacitando estes homens de Deus, e eles proclamando o Evangelho de maneira também poderosa. Então nós cultuamos a um Deus poderoso, a um Deus que ninguém pode deter. O poder dele não é parcial, o poder dele não se limita a tempo, não se limita ao espaço. Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Então não subestime o poder de Deus, porque até mesmo os demônios conhecem esse poder, e a palavra de Deus diz que eles estremecem ao ouvir esse nome. E o nosso Deus poderoso, o nosso Deus forte, é o Deus cujo poder está em suas mãos. Ele pode fazer aquilo que é impossível aos olhos dos homens, Ele pode fazer aquilo que parece impossível para você. Aliás, não é uma coisa difícil para Ele. Quando Ele quer operar, quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Deus é poderoso, o poder do nosso Deus desconhece os limites. Olha só, quando o anjo do Senhor anuncia a Abraão que mesmo na velhice ele teria um filho, o filho da promessa, a palavra de Deus diz que Sara ri. Ela está escutando, e ela ri aí no versículo 14, capítulo 18 de Gênesis. O anjo pergunta então para ela assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Você já se fez essa pergunta diante das dificuldades, diante dos problemas, que às vezes parecem ser tão grandes? Você já parou para ele e disse assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Me lembro também de Jó, depois de ter enfrentado luto, perdas, Jó está lá, cheio de enfermidades, debateu com a sua esposa, debateu com seus amigos, debate com o próprio Deus, ele está procurando respostas. Jó está procurando compreender o que está acontecendo na sua vida, e aí no final do livro, no capítulo 42, ele chega a uma conclusão, e ele diz ao Senhor: Senhor, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse Deus poderoso que cultuamos, é esse Deus cujos planos não podem ser frustrados, que nós prestamos nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Aleluia. Deus é poderoso. Versículo 1. Mas no versículo 2, o salmista também vai nos dizer que esse Deus é majestoso. Olha o versículo 2. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus, resplandece o Senhor. O salmista está dizendo que o Senhor resplandece. E a forma como ele descreve isso, a maneira como ele declara isso, é como alguém que presenciou a manifestação dessa glória de Deus, uma teofania. Assim como os discípulos viram Jesus transfigurado, é algo assim glorioso. A palavra de Deus diz que quando Moisés desceu do Sinai com as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, o seu rosto brilhava por causa da glória do Senhor. Eu fico pensando nessa majestade de Deus, fico pensando nesse brilho, nessa formosura do Senhor, e me lembro de que quando o Senhor se manifestou lá no templo, a presença dele encheu aquele lugar, a glória dele, a majestade dele encheu aquele lugar, no livro do profeta Isaías. E aí a Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé na presença dele.
não conseguiam ficar de pé. E o profeta Isaías clamou: ai de mim, porque estou perdido, eu vi o Senhor. O profeta Elias teve que esconder o seu rosto no seu manto, quando ele viu essa glória. E Saulo, o perseguidor, quando Jesus se manifesta a ele, e ele enxerga esse resplendor da glória de Cristo, ele cai do cavalo cego, não enxerga mais nada, não consegue ver mais nada, porque o brilho da glória do Senhor o ofuscou. E às vezes eu me pego pensando na majestade do Senhor, nessa glória, nessa formosura desse Deus. Eu fico às vezes emocionado pensando nisso. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente canta aquela canção: quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Olha isso, esse Deus formoso, esse Deus santo, Rei do universo, cuja glória enche a terra e enche o céu. Esse é o Deus que nós cultuamos. É por isso que o nosso culto, ele precisa exprimir, precisa exaltar a grandeza da glória de Deus. A nossa vida precisa ser vivida com esse desejo intenso de servir a esse Rei majestoso de todo o nosso coração. Quando nós contemplamos a majestade de Deus, nós somos desafiados a levar uma vida de santidade. Quando nós nos colocamos diante da presença desse Rei, nós recebemos, adquirimos o temor necessário para servir a Ele. Quando nós vemos, quando nós avistamos o esplendor desse Rei, que se veste de majestade, que habita em excelente formosura, só nos resta prostrar-nos diante dEle, adorá-lo em um culto verdadeiro de adoração àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus é poderoso, Deus é majestoso, aleluia. E também, Deus é justo. E aí versículo 3, versículo 4 e versículo 6, o salmista vai dizer que esse Deus vem, que Ele intima céus e terra para julgar. E no versículo 6, ele diz que os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. A gente está vivendo num tempo de evangelho bem light, né? Assim, aliás, né, esses dias eu vi alguém postando: vamos orar pela igreja no Afeganistão. E alguém escreveu assim: não, eu acho que é a igreja do Afeganistão que precisa orar por nós. Eu acho que eles estão mais crentes que nós. E é verdade, às vezes a gente não valoriza essa liberdade que nós temos, né? A gente vive o evangelho da graça, o evangelho do amor. E o mundo gospel concebeu um Deus agora, né, que até se encaixa nos padrões dessa sociedade aqui. Muito bom. Um Deus agora que se ajustou. Um Deus agora que cabe na maneira de pensar, na maneira de se comportar dessa sociedade pós-moderna. Mas há um problema muito grande nisso, e eu creio que não muito longe, muito em breve, aliás, nós vamos começar a colher os frutos amargos desse tipo de teologia, né, que prega uma graça barata, como diria o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Não se fala mais sobre a justiça de Deus, não se prega mais sobre a ira de Deus, tema que foi tão pregado pelos reformadores, né, a ira de Deus. Porque isso ofende as pessoas. Eu me lembro de uma professora minha de inglês, que ela trouxe uma vez o texto da Torre de Babel para traduzirmos em sala de aula. E no final, depois da tradução, né, ela falou: vocês já conheciam essa história? Todo mundo sim. Ela falou: olha, eu não acredito que Deus fez isso. Eu não acredito que Deus fez isso. Não é possível que Deus, sendo tão bom, pode fazer coisas ruins para as pessoas. Não acredito que Deus faria isso. Mas a Bíblia diz que os céus anunciam a justiça desse Deus. E esse Deus justo, desse Deus justo, ninguém pode escapar. Esse Deus justo, Ele não aceita propina, igual os juízes deste mundo. Esse Deus justo, Ele não é imparcial, igual alguns juízes deste mundo. Com esse Deus não há argumento. Você pode contratar um melhor advogado, Ele continuará sendo justo. A justiça é um dos seus atributos, faz parte do ser dEle, ser justo. E Ele é tão justo, que a palavra de Deus diz que Ele não poupou o seu próprio Filho na cruz, mas que agradou-lhe moê-lo na cruz. E lá na cruz, Cristo se tornou maldito, justiça de Deus, pois tomou os nossos pecados sobre os seus ombros. E aí um dia, nós estaremos diante do justo juiz, e Ele há de julgar todos os homens, todos
estarão diante dele e nós vamos nos prostrar diante dele. Quer sejam salvos, quer sejam os ímpios, anjos ou demônios, o adorarão e reconhecerão que esse Deus é justo e a sua justiça é perfeita. Por isso nós cultuamos a Deus pela sua justiça, pela sua fidelidade. E como é que nós cristãos externamos isso? Nós cultuamos a um Deus justo e vivemos em injustiça? Não, nós cultuamos a um Deus justo e praticamos a justiça. Somos servos de um Deus justo, então vivemos de maneira justa e não praticando a injustiça. Se louvamos com os nossos lábios a um Deus que é justo, nós precisamos viver e clamar por justiça, mostrar ao mundo que a nossa vida também é um verdadeiro culto a Deus. E como isso se revela? Se revela na maneira como a gente lida uns com os outros, na maneira como a gente se relaciona com o próximo, né? Quando eu não tiro o corpo fora, quando eu vejo a injustiça acontecendo, quando eu me coloco do lado de quem sofre, quando eu ouço aquele que precisa ser ouvido, quando eu dou voz a quem precisa de voz, quando eu vivo uma vida justa, de honestidade, uma vida que glorifica a Deus, aí eu revelo ao mundo a justiça. É isso que nós falamos no começo, lá na frase do Richard Packer. A igreja se torna consciente de si mesma, e aí se apresenta ao mundo, se apresenta diante do mundo em justiça. O Deus que servimos é poderoso, o Deus que servimos é santo, é justo, é majestoso, ele resplandece em glória, mas esse Deus é justo, é o Deus que vem para julgar, que vem para recompensar os homens segundo as suas obras. Pois bem, muito bem, acho que já temos alguns atributos importantes aqui, né? Para a gente entender um pouquinho quem é esse Deus, adorar esse Deus. Então, bom, já sabemos quem Ele é, agora vamos adorá-lo, então o nosso culto será aceito por Ele, será? Será? O povo de Israel conhecia esse Deus, o povo de Israel vivia debaixo de promessas de Deus, o povo de Israel viu Deus se manifestar no meio deles, o povo de Israel viu o mar se abrir, o povo de Israel conhecia de perto os atributos de Deus, mas Deus está rejeitando o culto aqui, desse povo que o servia. Então, queria agora falar um pouquinho com você, a respeito do culto que Deus não aceita, o culto que Deus rejeita, e eu quero voltar para o versículo 7, nós vamos ler até o versículo 13 aqui, juntos de novo. Porque o Senhor agora se manifesta dizendo para o povo: escuta, povo meu, e eu falarei, e eu testemunharei contra ti. E aí o Senhor começa a dizer: olha, eu não vou aceitar da tua casa novilhos, bodes, porque os animais são meus, tudo é meu. Vocês acham que eu sinto fome? Versículo 12, se eu tivesse fome, não tu diria, tudo é meu, tudo que existe é meu. É o que o pastor Marcos leu aqui no Salmo 93, no início, né? E agora também, nos dízimos e nas ofertas, ei, tudo isso é meu. E aí no versículo 13, o Senhor faz uma pergunta, né? Acaso eu como carne de touros? Nós comemos, né? Ou bebo sangue de cabritos? Mas ele não, ele está dizendo: olha, não é assim que vocês me agradam. Eu fico pensando, uai, mas foi ele que estabeleceu isso? Foi Deus que ordenou isso? Mas aqui, o problema aqui, a questão aqui não é o ritual em si. Aliás, no versículo 8, ele fala: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos holocaustos. Então Deus não está aqui repreendendo, né, o ato de sacrificar, mas a atitude do povo, o coração do povo. O problema aqui é a disposição do coração. O sagrado aqui se tornou banal. O ritual agora virou um fim em si mesmo. E aí a gente encontra na palavra de Deus várias vezes que o povo faz isso. Eu queria que você abrisse aí em Malaquias, rapidinho, capítulo 1. Esse texto é muito forte. Versículo 6. Olha só o que o Senhor está dizendo para os sacerdotes do seu povo. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome,
Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Olha só que texto forte. Vocês estão oferecendo para mim, fazendo sacrifício, mas olha só o que vocês estão oferecendo. E aí que está. Não é o ato de fazer, é aquilo que se oferece. Caim e Abel. A diferença está na oferta, está no coração. Ah, não importa, Caim, é porque era fruta, Abel era porque... Não. Quando você vai para Hebreus, você vai descobrir que Abel tinha um coração cheio de fé. Pela fé, ofereceu Abel sacrifício melhor do que Caim. Fé, coração, disposição. Outra coisa que acontecia naquele tempo, os povos vizinhos de Israel acreditavam que os deuses, recebiam aquelas oferendas. Então eles supriam as necessidades dos deuses. Eles achavam que os deuses comeriam o sacrifício. E aí, dentro do povo de Deus, havia se infiltrado esse pensamento e essa ideia. E aí é por isso que Deus está perguntando aqui: por acaso eu como carne de touro? Ou eu bebo sangue de cabrito? E é por isso que eu falei lá no primeiro ponto que precisamos conhecer a Deus. As pessoas cumprem seus rituais, mas não sabem a quem estão servindo. O povo era fiel na execução do rito, mas não compreendia o que estava fazendo. E eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas perdendo tempo em cultos que não agradam a Deus. Cumprem os seus rituais, mas não conhecem aquele a quem estão servindo. E aí, por não conhecerem, desagradam a Deus. Servem a Deus, se relacionam com Deus como se Ele necessitasse de alguma coisa. Da mesma forma, muitos têm prestado um culto a Deus como se o culto fosse um fim em si mesmo, sabe? Como se isso aqui fosse um momento que tem que vir no domingo, para cumprir mais um ritual da minha semana. E assim também fazem no dia a dia, saem daqui e aí desonram a Deus no casamento, desonram a Deus no trabalho, nos seus negócios e tudo mais. Deus não precisa ser servido por mãos humanas, não. Deus não tem necessidades que precisam ser supridas, sabe? Deus não precisa que eu o adore, senão Ele vai ficar se sentindo vazio, jamais. Ele é completo, Ele é pleno em si mesmo. Por isso, se você tem prestado um culto a Deus negligente, por costume, por ritual, ou porque isso aqui, vir aqui te alivia a consciência, e aí você começa uma semana, já fiz a minha parte espiritual. Cuidado, o seu culto pode não estar agradando a Deus. Mas eu quero encerrar mostrando para você que há um culto que agrada a Deus, que há um culto que alegra o coração de Deus. E não é difícil prestar um culto que agrada a Deus. E eu quero que você volte para o versículo 14. Porque o salmista agora vai dar algumas orientações sobre esse culto que agrada a Deus. Verso 14. Primeira coisa que o Senhor pede, primeira orientação que Ele nos dá. Primeira coisa que nós precisamos ofertar: sacrifícios de ações de graças. É isso que Deus quer. Primeira coisa do seu povo: gratidão. Coração sincero, coração grato na presença dEle. Coração verdadeiro, coração que o ama pelo que Ele é. Pelo que Ele é. E aí, se você for para o próximo capítulo, 51, que também está muito ligado, esses dois salmos, tem muita relação. Se a gente for lá para o capítulo 51, Salmo 51, versículo 17, você vai descobrir qual é o sacrifício que agrada a Deus: espírito quebrantado, coração compungido, ou seja, coração arrependido, coração contrito. Esse culto o Senhor não despreza. Aleluia. E aí lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, nós encontramos também mais algumas instruções de um sacrifício agradável a Deus. Hebreus, capítulo 13,
versículo 15, diz assim a palavra de Deus: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Louvor que agrada a Deus não é o bem afinadinho, não. Às vezes tem uns desafinados aí que agradam a Deus, né? Não precisa de show. Não, lábios que confessam o seu nome, lábios que honram a Deus. Não é preciso a gente fazer nenhum tipo de sacrifício, de penitência, né? Pagar promessa, não. O que Deus quer de nós é coração limpo de toda impureza. O Senhor quer encontrar em nós coração grato, coração que o louva, coração que se entrega em adoração verdadeira a Ele. É isso. E não importa se o seu sacrifício talvez é simples, né, aos olhos dos homens, mas importa que a sua vida, que as suas atitudes, que a sua maneira de ser, que a sua maneira de viver, que a sua maneira de agir alegrem o coração de Deus. É isso. Importa que dos seus lábios não saiam talvez canções só cheias de técnica ou de notas muito bem afinadas, mas importa que o que você canta seja uma expressão daquilo que está na tua alma, que está no seu coração para Ele. O culto que agrada a Deus não é o culto do fariseu, que ora bonito, cheio de palavras difíceis, que olha para o céu e diz: ó Senhor, muito obrigado por quem eu sou. O culto que agrada a Deus é o culto do publicano que se inclina e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, sou um pecador, preciso da sua graça. Mas além do sacrifício de ações de graças, aqui do versículo 14, o culto que agrada a Deus acontece também quando seus filhos cumprem os votos que fizeram para com Ele. É isso que o Senhor está dizendo: cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E é uma pena, né, a gente falar de cumprir a palavra, cumprir voto nos dias de hoje, parece piada. A palavra hoje de alguém já não representa nada. Não, se você voltasse aí um pouco, não tanto tempo atrás assim, sei lá, décadas atrás, e se duas pessoas, né, concordassem em uma coisa, e elas apertassem a mão, pronto, estava resolvido, era isso. Hoje você precisa ter um contrato de 15 páginas, cheio de cláusulas, e aí você tem que arrumar 2 testemunhas para assinar também, para que isso possa ter alguma validade. E como diz um amigo, né, contrato às vezes, para quem é bom nem precisa, e para quem é ruim não serve para nada. Ele não respeita o contrato. Mas a gente tem que fazer contrato. Você vai alugar uma casa, 20 páginas de contrato, e tudo mais. Todo cristão deveria ter o mais profundo zelo pela sua palavra, por aquilo que ele diz, pelas promessas que faz. A gente deveria cumprir aquilo que a gente fala sem precisar assinar nada, sem precisar de contrato nenhum. Sabe, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim que a gente não deve nem jurar, nem por Deus, nem por qualquer coisa. Mas ele fala que a palavra do cristão deve ser sim, sim, ou não, não. Então Deus se agrada do nosso culto quando nós cumprimos aqui aquilo que nós prometemos a Ele que faríamos. Ele recebe o nosso louvor, Ele recebe a nossa adoração, quando o nosso culto é de fato a realização daquilo que nos comprometemos com Ele. Cumpre os teus votos. A gente está falando de compromisso com Deus, a gente está falando de comprometimento com o Evangelho de Cristo, é isso. E olha só, isso não se limita aqui necessariamente a esse espaço físico, que a gente chama de templo, essas 4 paredes. Na verdade, nesse momento aqui em que nós estamos reunidos, né, prestando um culto de adoração, de gratidão, nós estamos celebrando ao Senhor através do nosso serviço que nós já prestamos a Ele durante toda a semana, cumprindo os nossos votos, empenhando a nossa palavra, assumindo o nosso compromisso com Ele, com a igreja, com os ministérios da igreja, servindo onde nós nos comprometemos a servir. Hoje aqui, uma parte dos serviços do culto são visíveis, né? O Ministério de Louvor está aqui, os meninos estão tocando, o pessoal da mídia trabalhando, você vê os presbíteros aqui, né, participando da liturgia, o Ministério de Infantil está trabalhando lá. Mas no decorrer da semana, todo o povo de Deus está, ou deveria estar, servindo, cumprindo os seus votos.
desenvolvendo a sua missão, desenvolvendo a sua vocação no reino de Deus. Daqui a pouco a gente vai encerrar aqui, né? Nosso culto, vai ter a oração, a bênção apostólica, e aí nós vamos ser enviados para mais uma semana de trabalho cristão. E pode ter certeza, quando você sair por aquele portão hoje, você já está preparando o culto do domingo que vem. Já está servindo. Essa ideia de que Deus só se importa com as nossas atividades religiosas e não se interessa pelo nosso trabalho, pela nossa vida diária é falsa. Olha que interessante isso. O grande reformador, João Calvino, ele tinha essa convicção tão forte, olha só o que ele fez. O desejo de Calvino era que os cristãos entendessem a missão da igreja na terra. E ele tomou uma decisão muito esquisita, eu não sabia disso, descobri essa semana. Calvino acabava o culto no domingo, ele trancava a igreja, e a igreja ficava trancada durante a semana. Sabia disso? Trancava, passava a chave, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, igreja fechada, trancada. Falei, nossa, mas que esquisito isso, né? Mas a igreja dele entendeu isso. A igreja dele entendeu isso. Porque ele fazia com que os cristãos saíssem do culto e fossem cumprir a sua missão. Ele impedia dessa forma que os cristãos se escondessem, né, nos rituais religiosos, dentro das paredes do prédio. E aí, sabe o que acontecia em Genebra? Os cristãos se engajavam em todas as áreas da sociedade. Os cristãos se envolviam, os cristãos trabalhavam, serviam, os crentes visitavam. Não precisava o presbítero, não, os irmãos visitavam. A igreja orava, a igreja ia nos hospitais, a igreja educava as crianças órfãs, a igreja fazia isso naturalmente, no dia a dia, e a igreja trancada. E aí no domingo, de manhã, Calvino abria as portas da igreja, e aí então os crentes entravam alegres, felizes, celebrando ao Senhor, recebiam o sacramento toda semana, recebiam a palavra de Deus, louvavam, adoravam ao Senhor com júbilo, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor havia realizado durante a semana, e também já se preparando no final. Calvino, depois da bênção apostólica, né, na tradição reformada tem a bênção do envio, onde os crentes são desafiados a saírem para também novamente realizar tudo aquilo que eles já haviam se comprometido com Deus. E Deus quer que nós sejamos fiéis naquilo que nós prometemos a Ele. Cumpre os teus votos. Quando você se converteu, quando você assumiu uma responsabilidade com o ministério, você fez diante de Deus uma promessa, um voto diante de Deus. E Ele nos chama para viver tudo isso que nós nos comprometemos a fazer de maneira agradável, verdadeira. Então, que o nosso culto não seja apenas feito de palavras, né? Um culto feito apenas de gestos externos, mas que seja a expressão da gratidão do nosso coração. Que os nossos cultos sejam de verdade a expressão de uma vida devota a Deus, de corações que se dispõem a cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Amém? Eu quero concluir, voltando de novo para o versículo 15, e fazer uma última reflexão com os irmãos. No versículo 15, diz assim a palavra de Deus: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me, invoca-me, essa palavra é muito forte. Eu penso que o nosso culto, né, ele é uma resposta humana a um ato divino. Aliás, na liturgia da tradição cristã reformada, há um momento especial no culto, logo no início. O primeiro momento de adoração, Evandro, uma dica. O primeiro momento de adoração da igreja no culto reformado é o momento de invocação, onde nós clamamos, onde nós invocamos a presença do Espírito Santo. Então, o próximo prelúdio, Evandro, você pode cantar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É isso, é isso.
A gente começa o culto invocando a presença da pessoa mais importante do culto. Afinal, é Ele. Se Ele não estiver aqui, não faz sentido nós estarmos aqui. Se o Espírito Santo de Deus não se manifestar nesse lugar através da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, não faz sentido estarmos aqui. E o Senhor diz: invoca-me, invoca-me. Eu me lembro do capítulo 55 do profeta Isaías, versículo 6, onde a palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto está perto. Se ele está dizendo que enquanto está perto, haverá um dia em que não se poderá mais invocar o nome do Senhor. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia de invocar o Senhor. Hoje é o dia de buscar o Senhor. E Ele está nos desafiando através da sua palavra. Ele está nos chamando, Ele está dizendo: me invoquem, me busquem, clamem a mim, ainda que sejam em dias de angústia. Invoca-me no dia da angústia, ainda que sejam dias difíceis, ainda que sejam dias turbulentos, invoca-me, porque eu te livrarei e tu me glorificarás. E aqui eu encerro, porque não preciso falar mais nada, porque o propósito de todas as coisas que acontecem aqui neste lugar é a glória de Deus, é Ele ser glorificado. O final de tudo é a glória dEle. Por isso, queridos, o culto não é para mim, o culto não é para você. Então, se você não gostou do louvor essa noite, o problema é seu, porque o louvor não é para você, é para Jesus. Se você não gostou da liturgia, que pena que você não gostou, porque não é para você que a gente faz a liturgia, a gente faz para Deus. O culto é serviço que nós prestamos a Deus, e toda a glória, toda a honra, todo o louvor aqui é para Deus, é para Jesus. Então, nessa noite, é somente Ele que nós glorificamos. Neste lugar aqui, somente Cristo que recebe toda a honra. Nessa igreja, o culto é para Deus. Aleluia. Amém? Deus poderoso, Deus justo, Deus majestoso, Deus santo, que rejeita o culto hipócrita, mas que aceita o culto daqueles que têm um coração quebrantado, humilde, contrito, que o louva de todo o coração. Eu quero orar com você nessa noite. Quero te convidar a fechar os teus olhos, colocar diante da presença do Senhor tudo isso que nós aprendemos aqui. Acho que muita coisa eu aprendi também preparando esse sermão a respeito do culto a Deus. Fui consultar o manual de culto, fui consultar a minha apostila lá do seminário ainda de culto e liturgia, e foi muito bom relembrar algumas coisas, e que nessa noite o nosso coração possa entender que esse momento aqui é sublime. Isso aqui é uma antessala do que nós vamos desfrutar na eternidade, que é a presença do Deus e a comunhão com o corpo de Cristo. É isso. Mas que esse momento seja um momento de celebrarmos tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa semana e nos prepararmos para aquilo que o Senhor vai fazer na semana que está começando, através da minha e da sua vida. Então feche os teus olhos nesse momento, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, vamos colocar